que o principal destaque é tudo isso que está acontecendo na Câmara Municipal desde o início da manhã. Bom, nesse momento ainda tem muita gente em frente à Câmara Municipal, tanto apoiadores do prefeito Assis, como pessoas que pediam um afastamento dele. Os dois grupos ainda lotam a rua Simplício Moreira, no centro da cidade, em frente à Câmara Municipal. E aí a gente vai iniciar já falando sobre o assunto, só que antes eu vou conversar com a Carla Guerreiro, que tem também mais informações. Carla, a gente acompanhou essa sessão, né, para contar para o pessoal tudo o que aconteceu na votação de mais esse pedido de impeachment contra o prefeito. Oi, Mônica, bom dia a todos que nos assistem. É isso aí, Mônica, é a segunda votação de um pedido de impeachment contra o prefeito municipal, Assis Ramos, e novamente foi arquivado. Dessa vez foi a mesma questão, 14 vereadores votaram a favor do arquivamento, né? E aí os sete vereadores votaram contra o arquivamento, votaram, no caso, a favor do impeachment. Mas aí, como a maioria votou a favor do arquivamento, não teve jeito, foi arquivado, as manifestações continuam lá na frente da Câmara, o clima realmente foi muito tenso, a gente mostrou um pouco disso lá na nossa matéria que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês, mas foi basicamente isso, Mônica, é a segunda vez que isso acontece, infelizmente nem chegou a ser discutido, né? Lá na Câmara, os vereadores não chegaram a discutir, inclusive a votação foi bem rápida, foi questão de minutos mesmo, rapidão lá, leram, né, o documento e logo votaram, não teve uma discussão, e foi isso que aconteceu. Bom, quando a gente fala ler um documento, não foi o documento inteiro que é assim, ó, bem largo não, gente. Foi uma leitura daquele ofício inicial que diz o que é o processo. Dessa vez, o documento, ele reafirmou o pedido do primeiro, que já havia chegado à Câmara Municipal, em que alega que o prefeito precisa ser afastado, entre outras questões, por falta da convocação dos aprovados no concurso de 2019, isso porque existem duas recomendações judiciais, duas ordens judiciais para que essa convocação ocorresse, e também contra as contratações precárias, aquelas que nem deveriam mais existir, mas o pessoal continua trabalhando mesmo com a ordem judicial, mandando todo mundo sair. Também tem as ações do Ministério Público, tudo isso foi utilizado como justificativa, e os vereadores de oposição, eles também colocaram em pauta, pedindo para que fosse discutido, tudo isso que a gente está vendo acontecer desde a semana passada com a operação do GAECO, do Ministério Público e da Polícia Civil a respeito da Superintendência de Limpeza Pública, em que o superintendente foi preso e mais de 10 milhões de reais desviados durante todo esse escândalo, segundo as investigações apresentadas até o momento. Então a gente tem um trecho de tudo que aconteceu lá e já a gente volta com mais imagens e mais informações para você. Acompanhe. A votação foi rápida. Em menos de 2 minutos após a leitura, que também foi muito rápida, o pedido de impeachment contra o prefeito Assis Ramos já havia sido votado e os vereadores tinham uma decisão. Pela segunda vez em menos de um mês, o pedido foi arquivado na Casa de Leis. Os vereadores que forem contra o recebimento permaneçam como estão. Presidente. Os vereadores que forem contra... Presidente. Eu peço à galeria, por favor... Só tem que botar em discussão o recebimento, se recebe ou não. Temos que discutir o assunto. Senhor presidente, vamos discutir o assunto e Senhor depois presidente, coloca em votação. Tem que ser pautado, tem que ser discutido uma questão de ordem. Vocês podem pontuar, mas o regimento diz... Senhores vereadores, o regimento é claro. Vocês querem seguir o regimento? Nós queremos discutir se recebe a matéria ou não. Os vereadores que forem contra o recebimento permaneçam como estão. O procedimento foi arquivado. Bom dia a todos, senhores vereadores. Dando sequência ao nosso trabalho. Dos 21 parlamentares presentes, votaram a favor da continuidade do processo contra o prefeito. Carlos Hermes, Manchinha, Bebé Taxista, Ademar Júnior, Aurélio e Flamarion Amaral. O vereador Ricardo Seidel, mesmo se posicionando pelo andamento do processo, não estava no momento da votação e chegou depois. Senhor presidente, a gente vai discutir sobre o tema? Senhores vereadores... nobre vereador, de acordo com o nosso regimento interno da Câmara Municipal de Imperatriz, o qual todos nós fizemos aqui um voto de cumprir o regimento, assim como da outra vez, é o mesmo procedimento. Foi discutido de ontem até agora, né? Mas aqui na Câmara, no plenário, de acordo com o que Vossa Excelência e eu, nós, no ato de nossa posse,
Juramos que cumpriremos o regimento da Constituição. Aqui diz o regimento que nós vamos receber ou não a proposição. É o que diz o regimento interno da Câmara Municipal de Imperatriz. Os outros 14 vereadores votaram a favor do arquivamento sem qualquer tipo de manifestação ou debate. Foram eles: Zéziel Ribeiro, Cláudia Batista, Renê Souza, Chiquinho da de Ferro, João Silva, Berson, Rogério Avelino, Alex Silva, Pimentel, Alberto Souza, Rubinho Lima, Johnny Pan, Roberto da Estrada do Arroz e Fidelis Uchoa. Durante a rápida votação, gritos de apoio ao prefeito Assis Ramos. Isso porque os apoiadores lotaram a galeria da Câmara Municipal logo pela manhã cedo. Já na frente da sede da Casa de Leis, estavam pessoas que pediam o afastamento do prefeito, só que eles não conseguiram entrar na Câmara Municipal e ficaram do lado de fora. Tá aí, gente, um pouco de tudo isso que aconteceu. Ao longo do dia a gente vai colocar a reportagem completa, inclusive com entrevistas de alguns vereadores. Tudo isso ainda acontece nesse momento porque ainda tem manifestação em frente à Câmara Municipal agora. E lá, quem lota ainda à frente da Câmara são apoiadores do prefeito e pessoas que são contra, que pedem o afastamento dele. Então, o que a gente está vendo aqui hoje na cidade acontecer é algo que já se esperava, mais um pedido de impeachment chegou lá. Isso não é comum de se ver aqui na nossa cidade nas últimas gerações, nas últimas gestões, mas foi o segundo em menos de um mês. Mas o que já se esperava era esse arquivamento, por um motivo óbvio. Eu vou pedir que a produção coloque as imagens da votação na tela enquanto eu vou comentando aqui, até porque, pessoal, desses que votaram, dos que estavam presentes para votar, menos não há de 2 surpresa. Nem mesmo no caso daqueles vereadores que entraram agora, como Roberto da Estrada do Arroz, que substituiu o ex-vereador, não é, que agora é secretário de Infraestrutura, Fábio Hernandes, e nem no caso de Fidelis Uchoa, que entrou no lugar de Terezinha Soares, que está afastada. Tanto Terezinha como Fábio Hernandes sempre votaram a favor de não fiscalizar o prefeito, de não dar continuidade a tudo isso. Os que vieram para substituir permanecem na mesma linha. Inclusive o vereador Roberto da Estrada do Arroz, que entrou agora, não é? Foi o mais recente a entrar. Quando ele foi dar as primeiras entrevistas, ele já disse que iria seguir a ordem, não é? Ia seguir o que o prefeito determinasse, porque era o melhor para a cidade. Ou seja, é vereador do prefeito ou é vereador da cidade de Imperatriz? Essa é uma pergunta que eu adoraria que os vereadores que sempre votam sem discutir, sem pestanejar, sem nem querer falar sobre o assunto, eu queria muito que eles respondessem, porque quem paga o salário justo deles é o povo da cidade. Agora, se existem outros acordos, provavelmente isso existe, porque não é possível que se feche os olhos diante de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Eu não estou dizendo aqui que a oposição está certa totalmente, que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou cobrando como cidadã da cidade e também pelo que a gente vê nos comentários, na manifestação que está lá na frente, basta entrar no Imperatriz Online, por exemplo, e ver muitos comentários. São mais de 700 só no vídeo dessa sessão, para você ver o que se fala. É preciso discutir a cidade de Imperatriz. E o que os vereadores que aparecem na tarja em vermelho aí não querem é discutir a cidade. Nem se discute, porque se pensa em fiscalizar o prefeito, logo eles têm uma venda nos olhos e nunca passa disso. Então, surpresa não há. A gente já sabe que são 14 vereadores que nunca querem fiscalizar. Esse é o trabalho deles, mas eles não fazem o trabalho deles. Eles nunca votam nem para discutir, nem para fiscalizar. Votam do jeito que o prefeito manda. Sempre foi assim nos últimos tempos. Novidade nenhuma nesse caso. Os outros vereadores, a mesma coisa, que cobram a fiscalização, mas sempre perdem, mesmo fazendo camiseta, manifestação, perdem isso porque são 14 contra 7, como sempre na Câmara Municipal. Eu vou dizer para você só mais uma vez quem é quem em toda essa história. Produção, vamos colocar a carinha de cada um aqui como votaram? Tá aí o vereador Ricardo Seidel, que sempre se posicionou pelo não arquivamento, né, pela continuidade do processo. Tem o próximo para a gente colocar também na tela. Vamos colocar? Flamarion Amaral, que também votou, e no caso ele votou mesmo, pela continuidade da discussão do processo. Tem o próximo, vamos lá?
Próximo é Ademar Júnior, que também se posiciona pela continuidade do processo. Peço só que a produção coloque em tela cheia para mim, para que eu vá vendo os nomes de todos. Pode tirar essa tarja da frente e deixar a tela cheia. Vamos para o próximo agora, por favor. Bebé Taxista, que também vota e votou pela continuidade do processo, ou pelo menos discussão do assunto. O próximo, vamos lá? Carlos Hermes, mesmo voto, faz parte do grupo dos 7 aí. Vamos para o próximo, que também faz parte do grupo dos 7, que é o vereador Aurélio, que também votou pela continuidade e cobra a discussão desses assuntos. Tem mais? Vamos lá, gente, pode seguir. Manchinha, que também vota pela continuidade da discussão, só que todos esses perderam. Não vai ter fiscalização, não vai ter debate, não vai ter continuidade. Sabe por quê? Porque os 14 não querem. Se é contra o prefeito, se é para discutir alguma coisa, eles fecham os olhos. Sempre assim, vamos saber quem são esses próximos que eu estou falando agora. Roberto da Estrada do Arroz, que entrou agora na Câmara e já está desse jeito, novidade nenhuma, porque nas primeiras entrevistas ele já dizia que ia ser assim mesmo, o que é uma grande tristeza, mais um vereador que não pensa na cidade quando o caso é, pelo menos, fiscalizar e buscar argumentação. Digo isso porque não quer dizer, gente, que o prefeito seria afastado. Tem nada a ver com isso. Hoje era uma votação inicial para saber se o documento seguiria ou não. Então, não quer dizer que ele seria afastado, que isso ia terminar em impeachment, nem nada. A discussão é para saber se iam, pelo menos, debater o assunto. E nem isso os vereadores, que sempre vão com o prefeito, querem deixar acontecer e não deixam porque eles são maioria. Vamos seguir? Depois do Roberto da Estrada do Arroz, tem um próximo. Fidelis Uchoa, que também já se esperava que tivesse esse posicionamento, porque ele já foi secretário municipal, sempre teve esse posicionamento de proteger mesmo o prefeito Assis. Agora ele está na Câmara, no lugar de Terezinha Soares, entrou recentemente, né? Era suplente, e aí votou pelo arquivamento, como já era de se esperar. Vamos para os próximos. Cláudia Batista, mesma coisa, nenhuma novidade, sempre vota por não fiscalizar quando tem assuntos assim. Vamos para o próximo. Chiquinho da de Ferro, histórico dentro da Câmara Municipal e histórico com esse tipo de posicionamento também. Vamos ver até quando, né? Tem mais, gente? Tem mais o próximo, João Silva, mesma situação, está lá há anos dentro da Câmara Municipal, com um posicionamento parecido com esse que a gente vê agora, nesse caso, pelo menos nessa gestão, nesse momento, votando por não discutir o assunto, por não fiscalizar. Vamos lá para o próximo. Berson do Posto, mesma situação da primeira votação, nenhuma mudança, ninguém ouve nem a voz, ninguém sabe nem o que pensa, porque ninguém se discute e eles votam por não discutir. Vamos seguir? Próximo, Zeziel Ribeiro, posicionamento de sempre, carta marcada também, quando se fala nesse tipo de votação, assim como foi a primeira. Vamos para o próximo, Rogério Avelino, mesma situação que a gente está dizendo aqui, assim como era também outros membros da família que já passaram pelas gestões. Vamos seguir aqui, gente. Renê Souza, zero novidade, ninguém ouve nem a voz também quando o assunto é fiscalizar ou falar da cidade de Imperatriz. Do ponto de vista de melhorias para a cidade como um todo. Sim, proteção sempre de ficar caladinho nas votações, que nem se movimenta e não vota por discutir o assunto, mesma coisa que aconteceu da primeira vez. Vamos para o próximo? Tenho certeza que tem gente que nem sabia que esse povo era vereador da cidade, viu? Alex Silva, que também está lá na Câmara Municipal, mas votou do mesmo jeito da primeira oportunidade, por não discutir. Vamos lá para o próximo? Pimentel, que está há mais da minha idade na Câmara Municipal de Imperatriz, com um posicionamento de sempre, de ficar calado, de não discutir e de votar pelo arquivamento, nesse caso, como foi da primeira vez. Tenho certeza que tem gente que nem conhece grande parte dos vereadores, é por isso que eu estou mostrando um por aqui, viu? Vamos lá para o próximo, gente? Alberto Souza, zero novidade, presidente da Câmara, sempre super protetor do prefeito Assis também, como sempre aconteceu. Vamos lá para o próximo? Rubinho Lima, mesma situação, votou pelo arquivamento no primeiro, votou no segundo, ninguém ouve a voz, zero discussão. Vamos para o próximo? Johnny Pan, mesma cartilha desses outros que eu estou falando. Vamos seguir? Vamos seguir para a próxima imagem. Finalizamos aqui com todos eles, gente.
nem sei, é tudo tão a mesma coisa, né, que a gente até se perde. Então são esses os vereadores de Imperatriz, aqueles que nós pagamos para representar o povo da cidade e pelo menos discutir a nossa cidade. Mas isso a gente não vê. Não há articulações no sentido de discutir e nem de defender as próprias ideias. O que a gente mais sente falta nesse momento é de pelo menos saber por que aqueles que votam pelo arquivamento têm essa opinião. Eu adoraria saber disso. Por que eles têm essa opinião? E por que os outros que votam pela continuidade também têm essa opinião? Só que a gente não ouve nada sobre isso. O regimento interno diz que não precisa da discussão num primeiro momento, eles se apegam nesse regimento para seguir passando isso de toda forma. E digo mais, com essa Câmara Municipal que a gente tem, que não está nem aí para discutir a cidade, sim para proteger o prefeito, falando desses 14 que a gente está falando, podem entrar 1000 pedidos de afastamento, 1000 pedidos de impeachment. Nunca vai passar do primeiro, porque eles nunca vão deixar. Nesse momento, lá em frente à Câmara, ainda tem uma grande discussão de apoiadores do prefeito e de pessoas que pedem o afastamento. E nisso, o povo é que vai brigando, viu, gente? E defendendo ou não defendendo a determinada situação. Eu, por aqui, como imperatrizense que sou, moradora da minha cidade que sou, continuo com vergonha desses 14 vereadores que ganham dinheiro público e protegem apenas o prefeito, ao invés de fiscalizar, que é o trabalho deles. Adoraria ouvir cada um deles sobre por que eles têm essa opinião. E isso deveria ser lá dentro da Câmara, que é o local de trabalho. Mas a gente não vê isso acontecer em hipótese alguma. Imperatriz Online.